Bem-vindos, galera. Vamos retornando agora. Vamos falar agora sobre a drenagem linfática da mama, que é muito importante, certo? Bem, a partir dessa imagem, acredito que você já deve ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, de como é que acontece essa drenagem. A drenagem da mama, né, é uma drenagem superficial. Percebam que o que foi retirado aí foi a tela subcutânea. Eu estou observando agora todos os músculos sendo recobertos pela fáscia nesse corte, nesse do lado direito do corpo, certo? E aí vocês estão vendo os vasos linfáticos aqui levando a linfa para os linfonodos da axila. E aí a gente vai verificar que na drenagem linfática da mama, os linfonodos axilares eles desempenham um papel super importante. Para a gente entender drenagem linfática, pessoal, a gente vocês precisam saber um pouco de sistema linfático. Não tem como eu mostrar muitas coisas do sistema linfático agora. Então, o que eu fiz? Eu fiz mais ou menos só um esquema para realmente ou relembrar ou pelo menos te dar um norte de como funciona o sistema linfático. Primeiro ponto, lembra, o sistema circulatório ele é dividido em cardiovascular e linfático. O sistema cardiovascular ele é fechado, certo? Ou seja, começa no coração e termina no coração. Começou lá no coração com a aorta, vai terminar com as veias cavas. No caso do sistema linfático, ele é aberto, ou seja, ele começa com o fundo cego e aí o final dele vai ser levando toda a linfa em uma região específica que nós iremos ver daqui a pouco, que vai ser no interior de uma veia no sistema circulatório. Então funciona dessa forma. Lembra, como é que surge a linfa? Eu estou falando de uma forma mais simples, o máximo possível, mais ou menos para vocês entenderem. A linfa ela não deixa de ser um momento do líquido extracelular. O que acontece? O plasma sanguíneo, quando ele chega no interior dos tecidos, ele vai ser extravasado por meio de capilares fenestrados para o tecido. Por quê? É porque ele precisa ser extravasado para os tecidos porque todas as substâncias hidrossolúveis elas são dissolvidas no plasma. Então, no momento que o plasma sanguíneo sai dos capilares sanguíneos, ele carrega com eles os nutrientes, todos os nutrientes hidrossolúveis. Aí as células vão lá utilizar esses componentes, certo? E também, depois que utilizar, vai eliminar esses componentes e esses componentes eles vão ser novamente, entre aspas, solubilizados por esse líquido intersticial agora, porque o plasma sanguíneo, quando ele sai para o tecido, é chamado de líquido intersticial. Esse líquido intersticial agora ele precisa retornar para a corrente sanguínea, só que ele não consegue voltar porque ele saiu já do compartimento vascular. Então eu preciso do sistema linfático para isso. Agora, o sistema linfático ele começa nos tecidos com fundo cego. Essa que é a diferença. Então percebam que ele está começando lá nos tecidos, certo? E aí eles vão começar por meio de capilares linfáticos. E aí eles vão se unir, basicamente vão formar uns plexos linfáticos. Cada órgão ele tem um plexo linfático específico, certo? Então os capilares linfáticos vão pegar essa linfa, certo? Pegar essa linfa não, esse líquido intersticial. E depois que ele captura esse líquido intersticial e está no interior do capilar, no interior do compartimento linfático, agora sim ele vai ser chamado de linfa. Enfim, esses capilares linfáticos eles vão se reunir e vão formar vasos linfáticos aferentes. Como assim aferentes? É porque são os vasos linfáticos que vão levar a linfa para um órgão. Na verdade, que órgão é esse? Que estrutura é essa? É uma estação. Eu considero muito como uma estação. É um linfonodo. Eu considero o linfonodo como uma estação de tratamento da linfa, certo? Por quê? Porque lá está a sujeira, entre aspas, né? Porque passou pelo tecido e agora vai passar por uma extração de tratamento, que são os linfonodos, que lá vai acontecer filtragem, fagocitose, enfim, vários outros processos. O que acontece? Nos linfonodos, eles vão tratar essa linfa e depois essa linfa irá sair por meio de vasos linfáticos eferentes, porque saiu agora da estação de tratamento. O que acontece? Na anatomia, os vasos linfáticos aferentes e eferentes eles não recebem denominação específica. Por exemplo, a gente já trabalhou com artérias e veias, artéria subclávia, veia subclávia, etc. Eles têm um nome, uma denominação específica. Os vasos linfáticos eles não possuem. Só vai possuir nome específico quando os vasos linfáticos começam a se reunir e formam os troncos linfáticos. Agora, a partir daqui, a gente já tem os troncos linfáticos, já tem denominação específica.
Eu não vou passar para vocês todos os troncos linfáticos, eu só vou falar para vocês os que são importantes para a drenagem da mama, mas eu tenho uma imagem aqui que mostra todos os troncos linfáticos. E depois os troncos linfáticos, os troncos linfáticos irão desaguar em uma estrutura denominada de ducto linfático. E no corpo humano nós temos dois ductos linfáticos, o ducto linfático direito e o ducto torácico. Então vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse ducto linfático chamado de ducto torácico. É esse daqui, olha. Eu estou seguindo com o mouse para ele. O que acontece? A nossa drenagem linfática, gente, ela não é proporcional do lado direito e do lado esquerdo. Não há uma proporcionalidade. O que acontece? A linfa que o ducto torácico recebe é a linfa que advém da cabeça e pescoço do lado esquerdo, membro superior esquerdo, tórax do lado esquerdo, abdômen e membros inferiores. Então, o ducto torácico vai receber a linfa de todas essas regiões, certo? De modo contrário, o ducto linfático direito, que pessoal, nessa imagem ele está minúsculo mesmo, que realmente ele é pequeno, é de 1 a 2 centímetros somente. O ducto linfático direito, agora ele vai receber a linfa do restante, que é cabeça e pescoço do lado direito, membro superior direito e tórax do lado direito. Então, a partir daí, você já deve imaginar. Então, o ducto linfático que drena cada mama é diferente. Exato. A mama esquerda ela vai ser drenada, as linfas dela vai chegar no ducto torácico. A mama direita vai chegar no ducto linfático direito, certo? E aí, mostrando de uma forma mais específica nessa secção coronal, a gente consegue observar aqui, olha, o ducto torácico perfeito, olha, ele começa aqui nessa estrutura chamada de cisterna do quilo, uma estrutura super importante, dê uma estudada nela. Ela impede que lance entre aspas, muitos lipídios, né, para a corrente sanguínea ao mesmo tempo. Essa que é a função mais ou menos da cisterna do quilo. Então, dá uma estudada nela. Enfim, ela inicia aqui na região da cisterna do quilo, ela faz o seu trajeto ascendente e ela vai desaguar, ou seja, devolver toda a linfa que foi solta lá nos tecidos, de novo para o compartimento vascular, aqui nesse ângulo que é formado entre a veia jugular interna esquerda e a veia subclávia esquerda. Então, entre a subclávia esquerda e a veia jugular interna esquerda é onde deságua o ducto torácico. O próximo ducto é o ducto linfático direito. E percebam, ele é só esse pequenininho mesmo aqui, gente, só esse cheiro. Então, ele vai se unir, certo? Ele vai desaguar, no caso, aqui entre a veia jugular interna direita com a subclávia direita, ok? Então está aqui o ponto final do sistema linfático, o ducto linfático direito e o ducto torácico. Lembrem que eles são as uniões de alguns troncos. Por exemplo, olha, o ducto linfático direito, então você tem um tronco desse lado, um tronco desse lado, esse daqui é outro tronco. São vários troncos que aí eu vou falar para vocês com mais calma, só os mais importantes para a drenagem da mama. Então tá aqui, olha, esse daqui é toda a árvore linfática, certo? Então essa daqui está aparecendo todos os vasos que vão receber os nomes específicos, os troncos, enfim, todas as denominações específicas de cada estrutura do sistema linfático. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas, não são todas, né? Basicamente são as mais superficiais, o que nós chamamos, entre aspas, de cadeias ganglionares, que o ideal era para a gente falar cadeias linfonodais. Por quê cadeias linfonodais? Porque elas são compostas por linfonodos e não por gânglios. A gente sabe que gânglios é do sistema nervoso, certo? Mas vamos lá, vamos focar em qual a estrutura relacionada com a mama. Primeiro, linfonodos axilares, como a gente já viu naquela imagem anterior. Os linfonodos axilares, os vasos eferentes, ou seja, que retiram a linfa desses linfonodos, eles vão se reunir no tronco subclávio, certo? Como vocês estão observando aqui.
Então, vai ser o tronco subclávio direito e esquerdo, certo? Porque lembra, aqui, embora eu estou mostrando só o do lado direito, eu tenho o linfonodos axilares também aqui do lado esquerdo. Então, os linfonodos axilares vão levar a sua linfa para o tronco subclávio. E aí vai ser tronco subclávio direito vai desaguar no ducto linfático direito. Tronco subclávio esquerdo vai desaguar no ducto torácico, conforme a anatomia normal. E os outros linfonodos vão ser os linfonodos paraesternais. Olha esse nome, paraesternais. É porque eles são paralelos, certo? À margem lateral do externo. Então, eles ficam ao lado do externo, são adjacentes. Os linfonodos paraesternais, eles vão desaguar nos troncos broncomediastinais. E aí vai ter o mediastinal direito, broncomediastinal direito, e o tronco broncomediastinal esquerdo. Novamente, tronco broncomediastinal esquerdo, ele vai drenar no ducto torácico e o direito no ducto linfático direito, certo? Certo. Por que eu preciso saber tanto da drenagem linfática da mama? Basicamente, características clínicas é isso. Porque você saber isso é importante devido ao seu papel na disseminação de metástases de células cancerosas da mama. O que acontece? Quando você tem metástase na mama, né, metástase de uma neoplasia mamária, as células elas adoram nadar, surfar no interior do sistema linfático. Elas são, na verdade, sugadas pelo sistema linfático e aí elas podem produzir metástase por meio dessa via. A taxa de sobrevida do câncer de mama mostra maior correlação com o número de linfonodos axilares acometido. Quanto maior a quantidade de linfonodos axilares essa metástase aconteceu, menor é a taxa de sobrevida do câncer. E aí é um procedimento que daqui a pouquinho a gente vai falar, que é a linfadenectomia sentinela, que normalmente ela é utilizada um momento antes da retirada do tumor mamário, certo? Então vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês só o sentido da drenagem. Então, basicamente, as porções superiores e laterais aqui da mama, como a imagem mostra, elas vão ser drenadas para a região da axila, ou seja, para os linfonodos axilares. Essa região mais medial da mama vai ser drenada para essa região paraesternal, certo? E aí uma pequena parcela, pessoal, aqui dessa região inferior da mama vai ser drenada para a região do abdômen. Então, maior parte, gente, aqui vão para os linfonodos axilares, certo? Mais de 75%. O restante ou vai para os linfonodos paraesternais. E aqui eu estou mostrando para vocês, linfonodos da mama contralateral, acontece isso? Acontece. Eu vou já mostrar numa imagem do Néter que tem essa correlação. E aí, pessoal, um pouquinho vai para a região abdominal, aí pode ir para um linfonodos, por exemplo, para os linfonodos subfrênicos, ou seja, abaixo do diafragma. É possível? É, mas aí é uma pequena parcela. Então, vamos lá. A gente vai começar agora a drenagem linfática da porção medial da mama, certo? Nessa porção medial da mama, os plexos linfáticos subareolar, ou seja, abaixo da auréola, e também esses ductos, olha, esse plexo linfático subareolar é daqui e também constitui esses daqui que estão relacionados com a mama. Então, o plexo linfático subareolar vai levar a linfa através de vasos linfáticos aferentes. Se eles são vasos linfáticos aferentes, eles vão levar a linfa para uma estação de tratamento, que são os linfonodos. Como é a porção medial da mama, vão ser os linfonodos paraesternais. Mas também, gente, como vocês estão observando aqui, olha, eu também tenho alguns vasos linfáticos atravessando a linha média. Ou seja, esses vasos linfáticos, então, ele tem dois caminhos? Sim, eles têm dois caminhos. Ou a mama contralateral, como eu estou mostrando, ou os linfonodos paraesternais. Desses daqui por enquanto, vamos falar somente dos linfonodos paraesternais. Nos linfonodos paraesternais, depois vão emitir vasos linfáticos eferentes, e depois desses vasos linfáticos eferentes, eles vão se juntar e vão formar o tronco broncomediastinal, como eu mostrei na imagem passada. E o broncomediastinal, ele vai lançar essa linfa nos ductos torácicos, nos ductos linfáticos, ou no ducto linfático direito ou no ducto torácico, qualquer um dos dois. Se for a mama direita, ducto linfático direito. Se for mama esquerda, ducto torácico. E por fim, a gente já sabe que os ductos linfáticos eles sempre vão desaguar na junção entre a veia jugular interna e a veia subclávia.
Ducto linfático direito, lado direito. Ducto torácico, lado esquerdo. Então, esse é o caminho da drenagem linfática quando eu estou falando da porção medial da mama. Ou seja, se por um acaso, o que é raro, acontecer uma metástase de um câncer aqui na porção medial, pode acontecer a metástase aqui para um linfonodo da região paraesternal, embora isso daqui não seja tão comum. Quando a gente pega a porção lateral da mama, aí que a gente já sabe que mais de 75% da mama é drenada por essa região, certo? Vai seguir essa região, certo? Vai seguir esse sentido. Então, a porção lateral da mama, também, novamente, o plexo linfático da região da mama vai emitir vasos linfáticos aferentes, só que agora eles vão levar para regiões dos linfonodos axilares, que esses vão ser os importantes que a gente vai comentar bastante. Os linfonodos axilares, eles vão emitir os seus ramos, os seus vasos, e esses vasos vão ser os vasos linfáticos eferentes, com a linfa já tratada. Depois, esses vasos linfáticos vão lançar a sua linfa para o tronco subclávio, e o tronco subclávio, por fim, vai lançar ou para o ducto linfático direito ou o ducto torácico, vai depender do lado da mama. E por fim, a gente já sabe que os ductos linfáticos, eles vão desaguar na junção entre veia jugular interna e veia subclávia, mas aí irá depender qual é o lado, tá bom? Bem, agora a gente vai falar alguma coisa que é muito importante. Como eu falei que mais de 75% da drenagem linfática é realizada pelos linfonodos axilares, agora a gente precisa conhecer esses linfonodos, certo? Então, vamos primeiro se localizar. Eu acho que você já deve imaginar. Esse daqui é o músculo peitoral maior, esse daqui é o músculo peitoral menor. Daqui a pouquinho eu vou falar muito sobre ele, então memoriza aqui. Olha aqui a clavícula, aqui o músculo deltoide, aqui o músculo bíceps braquial. Enfim, vocês estão observando mais ou menos, se localizando como é que está. Aqui por trás, certo? Olha esse músculo aqui por trás, esse daqui é o subescapular. Certo? Então, olha, o músculo subescapular. Então, mais ou menos vocês já se localizaram as veias e as artérias, tanto subclávia como também aqui a axilar. Então, vamos seguindo, vamos trabalhando com calma aqui em cima desses linfonodos. Primeiro, eu vou apontar para vocês dois linfonodos que estão até em vermelho para focar que dificilmente, mas pode acontecer, drenagem da mama para esses dois conjuntos de linfonodos. Os linfonodos supra e infraclaviculares, é só vocês lembrarem, gente, supra acima da clavícula, infra abaixo da clavícula. E os linfonodos cervicais, certo? Os linfonodos cervicais, como vocês estão observando, olha, eles estão seguindo basicamente aqui a veia jugular interna. Então pode acontecer alguma drenagem para esses linfonodos, só que não é comum. Agora vamos trabalhar com os linfonodos, especificamente axilares, certo? Então vamos iniciar primeiro pelos linfonodos axilares apicais. Esse conjunto aqui que vocês estão observando. Percebam que eu coloquei dois L's, daqui é dois L's, tá, gente? É porque o I é parecido, o I minúsculo é parecido com o I maiúsculo, né? Mas isso daqui é linfonodos no plural, certo? Um linfonodo, se for linfonodo axilar, é só um L. Como é linfonodos, eu dobro a letra. Então, linfonodos apicais é esse conjunto de linfonodos dessa região. Percebam que eles estão próximos da veia subclávia, logo abaixo da clavícula, certo? Eu vou ter os linfonodos centrais, que eles vão estar aqui nessa região. Os linfonodos centrais, eles vão estar logo abaixo do músculo peitoral menor, novamente seguindo a veia subclávia. Na verdade, aqui nesse local já é a veia axilar, certo? Então, eles vão estar seguindo a veia axilar logo abaixo do músculo peitoral menor. Esse é o músculo peitoral menor seccionado, gente. Se eu tivesse o músculo peitoral menor fechado aqui certinho, eu não conseguiria ver os linfonodos centrais. Espero que vocês tenham entendido. Os próximos linfonodos é bem tranquilo. São chamados de interpeitorais. Linfonodos axilares interpeitorais. Por quê? Porque eles ficam entre o peitoral maior e menor. Acabou. É isso daqui que vocês estão observando, olha, esses linfonodos que vão ficar entre o músculo peitoral maior e o peitoral menor, certo? Próximos linfonodos. Linfonodos
axilares peitorais. Os linfonodos axilares peitorais, percebam que eles estão aqui, olha, na margem lateral do peitoral menor, certo? E eles acompanham, eles ficam aqui logo abaixo também do músculo peitoral maior. Então, é nessa região aqui, os linfonodos axilares peitorais. Aqui, olha, os músculos axilares subescapulares, certo? É que eles vão ficar bem próximo aqui da margem do músculo subescapular, certo? Os linfonodos paramamários são esses daqui, olha, que eu estou colocando aqui embaixo, olha. Linfonodos paramamários, eles vão estar, como o nome está dizendo, lateralmente adjacente à mama. E por fim, nós temos os linfonodos axilares laterais, que eles vão ficar realmente próximos, são os mais laterais, de todos os linfonodos da região axilar, são os mais laterais, certo? Então, basicamente, são esses daqui os grupos de linfonodos aqui dessa cadeia axilar, certo? Então, são esses daqui que a gente precisa saber. Bruno, eu preciso saber o nome de cada um. Eu acho que o nome às vezes fica um pouco difícil. Mas existe uma coisa que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que eu preciso dar atenção. Mas, por favor, se localiza-se, entre aspas, geograficamente, os locais de cada linfonodos, certo? Então, volta o vídeo, verifica onde que eu estou falando, porque se vocês perceberem, eu sempre estou tentando localizar vocês. Ah, ele fica entre os músculos peitorais, ele fica adjacente à mama. Eu sempre estou dando alguma localização para vocês, porque é isso daí que vai ser muito importante. Qualquer um desses linfonodos aqui, ele pode drenar uma região específica da mama e, a partir disso, ter algum tipo de metástase. Aqui, gente, é uma imagem que eu quero que vocês parem o vídeo e se localizem, porque basicamente é a mesma coisa que eu falei na imagem passada, só que com uma imagem mais desenhada, às vezes fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Mas vocês vão verificar que basicamente é a mesma coisa, tá bom? Vamos seguir. Bem, agora eu vou falar para vocês o seguinte. A gente não vai, às vezes, focar tanto no nome dos linfonodos, mas clinicamente vocês precisam, entre aspas, classificar eles. Essa classificação vai ter relação de acordo com níveis, e esses níveis vai possuir relação o músculo peitoral menor. Então vocês perceberam que eu coloquei aqui, olha, essas duas setas mais ou menos para indicar a localização do peitoral menor? Então, esse daqui é o músculo peitoral menor, gente. Percebam? O peitoral menor aqui é o início dele, lá no processo coracoide da escápula. E ele vai lá até as regiões das costelas. Então, eu marquei aí, olha, a região do músculo peitoral menor, certo? Agora vamos classificar todos os linfonodos axilares em níveis. Quais serão esses níveis? Primeiro nível, nível 1. Outros também chamado de grupo axilar inferior, mas normalmente a gente chama nível 1. A característica dele é que vão ser todos os linfonodos laterais ao peitoral menor. Gente, eu estou falando laterais em anatomia, ou seja, se esse daqui é um músculo peitoral menor, lateral ao músculo peitoral menor, toda essa galera que eu estou circundando são linfonodos da região do nível 1. Então, linfonodos nível 1 são esses daqui, todos que estão laterais ao peitoral menor. Linfonodos do grupo axilar médio ou nível 2, certo? São todos os linfonodos que vão estar ao nível do peitoral menor. Então, o nível 1 são laterais. O nível 2 é todos esses linfonodos que estão aqui, olha, ao nível do peitoral menor. E, por fim, nível 3, certo? O nível 3 são todos aqueles linfonodos que vão estar mediais ao peitoral menor. Gente, não tem segredo, é anatomia, planimetria. É só saber os linfonodos que estão medial ao músculo, os linfonodos que estão laterais ao músculo e os linfonodos que estão entre o músculo. E acabou, certo? Bem, vamos lá agora. Paramamário. Se vocês observarem, gente, eu coloquei eles com a mesma cor. Olha, nível 1, a cor é um pouco alaranjada, eu coloquei linfonodos paramamários de cores alaranjadas. Então, os paramamários, que são aqueles que estão lateralmente à mama, ou seja, adjacentes à mama, e percebam que ele está lateral ao músculo peitoral menor, nível 1.
Axilares laterais, lateral ao peitoral menor, nível 1. Peitorais, axilares peitorais, que são esses daqui que estão também laterais ao peitoral menor e eles estão um pouquinho abaixo do músculo peitoral maior. Como está lateral ao peitoral menor, nível 1. Axilares subescapulares são aqueles que estão bem próximos do músculo subescapular. Para quem não se lembra, o músculo subescapular é esse daqui que eu estou passando por cima, certo? Esse daqui é o músculo subescapular. Também lateralmente ao peitoral menor, nível 1. Agora, se vocês observarem, os interpeitorais, certo? Que eu já coloquei até em verde, olha, coloquei em verde. Se vocês perceberem os interpeitorais, logicamente, se ele ficar entre os dois músculos peitorais, é lógico que eu estou bem no nível do peitoral menor. Então, nesse sentido, os linfonodos axilares interpeitorais e os linfonodos axilares centrais, eles vão ser do nível 2, certo? Linfonodos axilares do nível 2. E por último, nós temos os linfonodos axilares apicais, que eles vão ser mediais ao peitoral menor. Talvez vocês estejam me falando, meu Deus, isso é informação, para que isso? Isso daqui é invenção? Não, isso é classificação clínica. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é importante, por que é importante vocês classificarem os linfonodos dessa forma, em nível 1, nível 2 e nível 3. Tu pode até não saber o nome de cada linfonodo, mas no mínimo que tu precisa saber é classificar em nível 1, nível 2 e nível 3. Os níveis são utilizados como guia para a remoção cirúrgica, é o primeiro ponto. A taxa de sobrevida de pacientes com câncer de mama está significativamente correlacionada ao número de linfonodos envolvidos nos diferentes níveis axilares, ou seja, quanto maior a quantidade de níveis axilares, menor vai ser a taxa de sobrevida do paciente. Então, nesse sentido, os parasternais praticamente não têm importância nessa questão. E segundo esses autores, olha só, a taxa de sobrevida de 5 anos de um paciente. Então, imagina, você tem uma paciente que ela teve um carcinoma de mama que houve metástase, certo? E a partir dessa metástase, você vai calcular a taxa de sobrevida dela em relação a 5 anos. Nessa tabela indica que se houve metástase e essa metástase foi nos linfonodos nível 1, 65% dessas pacientes têm taxa de sobrevida de 5 anos ou mais, certo? No nível 2, 31%, a metástase foi no nível 2, 31% das pacientes que tiveram metástase no nível 2, a taxa de sobrevida é de 5 anos. Ou seja, pessoal, de uma forma geral, 70% falece antes dos 5 anos. E se a metástase foi no nível 3, gente, praticamente nenhuma paciente ela alcança a taxa de sobrevida de 5 anos. Por quê, gente? É porque se alcança aqueles linfonodos mais mediais do peitoral menor, quer dizer que aconteceram metástases em outras regiões, como, por exemplo, metástase no pulmão. Então, basicamente, isso daqui está indicando para a gente, para nós, entendeu? É basicamente a questão de invasibilidade do câncer. Então, se ele chegou no nível 1, quer dizer que ele está em um nível, entre aspas, inicial de invasibilidade, certo? Então, é importante vocês classificarem os linfonodos da região axilar para vocês basicamente saberem as taxas de sobrevida do paciente com câncer, certo? Então, olha, essa daqui é mais uma imagem para vocês degustarem, certo? Aqui com todas as características que a gente já comentou, tá bom? Esse daqui, novamente, aqui, a classificação, só que agora com as coresinhas certinhas. Se vocês perceberem, olha, aqui é o músculo peitoral menor, e aí a partir disso, ele dividiu, olha, com essa cor aqui, olha, nível 1, aqui na região azul, nível 2, e aqui na região roxa, o nível 3, perfeito? Vamos seguindo. Bem, ok, Bruno. Você me falou que a metástase, em relação à metástase do linfonodo, eu preciso saber qual é o nível dele. Mas como é que eu sei isso, Bruno? Como é que eu vou saber qual é o linfonodo que está metastático? Dá para saber, às vezes, com um exame de imagem, alguma coisa? Às vezes não. O ideal é você fazer uma biópsia. Peraí, Bruno, então quer dizer que eu vou ficar tirando biópsia e vou tirar linfonodo de uma forma geral? Não.
Olha só, eu tentei fazer um esquemazinho mais ou menos aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo, se vocês conseguem entender, né? O nome do procedimento é chamado de linfadenectomia sentinela. Quando você lembra, sentinela é aquele que vigia, ou seja, vai ser aquele principal linfonodo que vai receber a linfa de uma determinada região. Ela se embasa no seguinte ponto. Então, linfadenectomia sentinela é a remoção dos linfonodos sentinelas. Ela vai se embasar no seguinte, né? Como é que ela é feita primeiro? O comprometimento metastático ele vai ser avaliado por um mapeamento cintilográfico com alguns coloides, certo? Radiomarcados. E aí está aí o material, é enxofre microcoloidal marcado com tecnécio radioativo. Ou eles utilizavam em conjunto ou anteriormente, antes da utilização desse colóide, eles também utilizavam azuditoluidina, também é possível. Então, às vezes, se vocês forem estudar, às vezes vocês vão verificar que parece que, mas esse negócio é azul? Depende, se foi em conjunto, aí eles colocaram essa coloração de azuditoluidina, certo? Qual o embasamento disso? Ele indica que ele sai desse pressuposto. Cada ponto do tegumento da mama vai drenar por vias linfáticas específicas para um determinado linfonodo. É mais ou menos assim, de uma forma geral. Imagina que onde eu estou passando o mouse, nessa região, certo? Eu estou passando o mouse aqui. Quer dizer que ele vai para uma região, vai para um linfonodo. Essa outra região tegumentar aqui vai ser drenada para um outro linfonodo. Essa outra região para um outro linfonodo. Ou seja, nós não temos sobreposições. É isso que ele está querendo dizer. Nós não temos sobreposições de áreas. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho essa área aqui, né, que eu coloquei tipo um círculo, né, pintado de preto, indicando, imagine que o tumor é nessa região. Certo? Eu estou falando isso. Imagine que o tumor é nessa região. Então, nessa região aqui que eu estou apontando, certo? A linfa que está localizada ao redor desse tumor vai ser drenada para um linfonodo específico. E eu preciso achar esse bendito linfonodo. Se por um acaso esse tumor teve metástase, com certeza a metástase vai estar nesse linfonodo sentinela. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Você tem um tumor, você procura, você vai fazer a marcação aqui ao redor, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E aí, se esse tumor teve metástase, a linfa, os vasos linfáticos conseguiram capturar e levaram lá para o linfonodo sentinela, porque é o linfonodo que está drenando a linfa dessa área. Então, como é que é realizado esse procedimento? Primeiro, a acurácia dele é 98%, esqueci de falar. É uma acurácia alta, vamos dizer. Como é que você faz? Você vai injetar na região próxima à neoplasia o colóide. Então você injeta aí o colóide. Normalmente, assim, gente, vocês sabem, né? Eu não sou mastologista, etc. Então tudo que eu pego é por meio de literatura. Eu já cheguei a ver que um momento antes do procedimento, eu cheguei a ver que por exemplo, se o procedimento é à tarde, você aplica pela manhã esse colóide. Uma questão você vai aplicar antes do procedimento, antes de você realizar a retirada, né, desse tumor. Então, você aplica antes nela. Eu só não sei dizer para vocês quanto tempo antes. Eu vi literaturas que bastam pouco tempo antes, mas eu vi literaturas que dizem, não, eu aplicado, por exemplo, pela manhã, cirurgia à tarde. Eu acho que isso provavelmente vai depender de material para material. Mas, enfim. O importante é que você vai aplicar o colóide nessa região, ou, por exemplo, o corante de azuditoluidina, certo? Então, você aplica. Se eu estou falando para vocês que eu estou aplicando nessa região, a linfa que eu estou aplicando aqui nessa região ao redor do tumor, ela vai ser drenada para algum desses linfonodos, para algum dessa galera. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma incisão na borda aqui, na região da axila, e tu vai ter que procurar esse linfonodo. Aí tu fala, mas Bruno, como é que eu vou procurar esse linfonodo? É simples. O negócio ele não é marcado, não é radiomarcado, então tu vai utilizar um detector. Então, aqui eu coloquei como se fosse, eu tentei desenhar tipo um detector, é mais ou menos isso daí mesmo, certo? Então, ele vai detectando, você vai colocando como se fosse essa pontinha que detecta a radioatividade próximo da região, e aí você vai vendo, opa, aqui está aumentando, aqui está diminuindo. Então, conforme
a radioatividade que ele vai captando, tu vai buscando os linfonodos. Ah, está mais profundo, ah, está mais superficial, ah, está mais para posterior. E aí tu vai dissecando atrás desse bendito linfonodo sentinela. E aí esse aparelhinho ele é acoplado realmente a um dispositivo externo, certo? Que ele vai tipo marcando realmente a radioatividade. Então tá chegando próximo, tem muita radioatividade. Afastou, opa, não é mais aqui para lateral não, tenho que ir mais para medial. E assim tu vai buscando. Até que tu vai achar o linfonodo sentinela. Quando tu acha o linfonodo sentinela, tu retira esse linfonodo. Então, retirou o linfonodo sentinela, certo? O linfonodo é desse jeito mesmo, a gente lembra que eu vou ter aqui os vasos aferentes e os vasos eferentes, certo? Então, tu retira o linfonodo sentinela. Na hora, tu já pede para o técnico em laboratório e patologia ou patologista, normalmente é o técnico que vai fazer a lâmina rapidamente, mas enfim, pede para fazer a lâmina desse linfonodo, certo? E o patologista vai analisar a paciente. Pessoal, tudo isso a paciente está lá no bloco cirúrgico. É tudo feito no mesmo momento, certo? Então a paciente às vezes ela não vai alcançar, por exemplo, lá no bloco cirúrgico, por exemplo, ela viu pelas tomografias, pelos exames de imagem que ainda não teve metástase, mas aí você fica na dúvida, sim, mas se tivesse metástase inicial, vai ser em linfonodo. Então ela vai estar lá no bloco cirúrgico fechado, certo? Então no momento que primeira etapa para a retirada do tumor é a retirada do linfonodo. Então ele vai fazer a análise patológica, ele vai analisar, não tem metástase, aí ele liga para o mastologista, o patologista na mesma hora, o paciente está lá parada, liga para o mastologista, aí eu falo, olha, não tem metástase. Aí pronto, o mastologista não precisa se preocupar em fazer dissecação dos linfonodos axilares. Provavelmente ele sabe que não vai ter nenhum outro tipo de linfonodo que vai possuir um tipo de metástase, porque ele achou o sentinela, certo? E aí ele pode só retirar o tumor, porque provavelmente aquele tumor não houve metástase, certo? Em caso de metástase, aí ele vai ter que fazer dissecação axilar, porque nada garante que, por exemplo, esse linfonodo teve metástase, então provavelmente pode ter pulado para um outro linfonodo e a partir disso ele vai ter que retirar os outros linfonodos. Bem, vamos continuando, gente. Agora vamos falar sobre os nervos da mama, certo? Então, tá aqui os nervos da mama. Eles vão suprir a mama. Os nervos que vão suprir a mama vão ser aqueles, são chamados de ramos cutâneos anterior e lateral do segundo ao sexto nervo intercostais. Então, basicamente, vão ser os nervos intercostais. Eles vão ter uns ramos perfurantes que vão para a região mais subcutânea e vão ser esses que vão conduzir as fibras sensitivas e simpáticas eferentes. Então, olha, tá aqui, são esses daqui, gente. Esses daqui são os nervos intercostais, certo? Então, vai ser do segundo ao sexto. Então, do segundo, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do segundo ao sexto vão ser esses ramos que vão enviar os seus ramos, as suas projeções para conduzir as fibras sensitivas e simpáticas para a mama. E os ramos são esses nervos cutâneos, anterior e lateral. São esses daqui, olha, que eu estou mostrando para vocês. Olha, são esses raminhos aqui que estão emergindo dos nervos intercostais, tá bom? Olha, tá aqui novamente, olha, os ramos nervos intercostais. Nervos intercostais, ramos mamários laterais, ou seja, são aquelas ramificações que advêm dos nervos intercostais, tá bom? Essa região superior da mama também ela vai ser suprida pelos nervos supraclaviculares, como estou mostrando aqui nessa região. Tá bom? Tá aqui, olha. Só para curiosidades, os nervos supraclaviculares ele advém lá do plexo cervical. Então, ele advém lá daquela região dos nervos cervicais, lá de C1 a C8, de alguma daquelas regiões. Não vou entrar em detalhes em cima disso. Novamente para vocês, só para vocês observarem a questão de dermátomos, ou seja, a questão de sensibilidade, porque lembra que esses ramos eles vão ter função de sensorial e simpática, certo? Então, olha só, se é do segundo ao sexto, os dermátomos são esses, olha, de T2, T3, T4, T5 e T6, certo? E aqui eu estou mostrando os ramos cutâneos para vocês. Então, vão ser os ramos cutâneos que vão ser os ramos que vão inervar a mama, certo? Às vezes você pode estar confundindo, Bruno, como assim? O que é cutâneo, o que é mamário? Gente, é simples. Cutâneo é porque ele atravessou um músculo e ele está na região
de tela subcutânea. Ponto. Se ele foi para mama, ele é chamado de mamário. Se ele não foi, é chamado de cutâneo. Então, por exemplo, esses ramos aqui, olha, esses cutâneos, eles podem ser chamados de mamários sim. Por quê? Porque eles estão indo para mama. Já esses daqui não. Por quê? Porque eles não estão indo para mama. Basicamente é isso, tá? Então, as fibras simpáticas, né, o que elas vão fazer? Né? Para que essas fibras simpáticas atuam? Elas basicamente vão inervar vasos sanguíneos, músculo liso da pele, papila mamária subjacente. As fibras sensitivas da papila mamária, lembra? Região da papila mamária, que é essa região, ela vai ser suprida principalmente pelo T4, né? E aí elas vão terminar principalmente em terminações livres, corpúsculos de Meissner ou discos de Merkel, que são aquelas estruturas que conseguem detectar toques mais sensíveis, certo? Então, a partir disso, quando eles recebem esse toque mais sensíveis, elas vão enviar sinais aferentes para o sistema nervoso central, e aí o sistema nervoso central vai responder através de uma fibra simpática aferente. Essa fibra simpática aferente vai atuar ou no músculo liso, por exemplo, para contrair a papila mamária, para ela ficar, entre aspas, um pouco mais eriçada, para facilitar, por exemplo, a pega do bebê, enfim. E outro ponto, né, a função dessas fibras sensitivas também é a função secretora. Por quê? A função secretora da mama está principalmente relacionada a um controle hormonal que vem um impulso aferente associado à sucção do bebê e acontece um reflexo, só que um reflexo hormonal que vai estar relacionado com hormônios, e esse reflexo, o principal hormônio que vai atuar vai ser a ocitocina, que vai ser o hormônio responsável pela secreção do leite, certo? A prolactina também vai atuar, só que a prolactina vai estar associada à produção do leite, tá bom? Mas na hora da pega mesmo, para ser secretado o leite, é a ocitocina, tá bom? Então, basicamente é isso. As fibras sensitivas vão levar todas as informações para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central responde por fibras simpáticas para quê? Ou aumentar ou diminuir a dilatação dos vasos sanguíneos, aumentar a contração dos músculos da papila mamária, por exemplo, e também essa questão de liberação hormonal, por exemplo, da ocitocina para secretar leite. Ok. Aqui, gente, eu falei nervos para vocês, mas eu vou voltar agora de novo com linfonodos. Bruno, não estou vendo linfonodos. É porque essa imagem é a que melhor ajuda vocês a entenderem uma coisa. Porque os linfonodos vocês já sabem. Eu não preciso ficar mostrando linfonodos. Vocês já sabem onde é que fica o nível 1, nível 2 e o nível 3, certo? Basta você se localizar e achar o peitoral menor nessa imagem, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro localizar. Vocês devem imaginar que isso daqui é uma região de axila dissecada. Eu vou falar para vocês agora algumas associações clínicas associadas à dissecação dos linfonodos axilares. Então vamos lá. Vamos localizar. Primeiro localizei o músculo peitoral menor. Deu para observar? Olha só, peitoral menor é esse daqui, olha, ele vai seguindo para cá. Bruno, por que está seccionado? É porque eu vou mostrar uma estrutura importante para vocês, tá? Vamos lá. Esse daqui, gente, é o pedículo dorsal do latíssimo do dorso, ou seja, a porção do latíssimo do dorso que ele vai se inserir lá no úmero, tá ok? Então, latíssimo do dorso, peitoral menor. Aqui, olha, a veia subclávia e a veia axilar. Eu estou mostrando estruturas que eu vou utilizar para vocês se localizarem já. Aqui, olha, observem o serrátil anterior, músculo serrátil anterior. E aqui o músculo subescapular. Então, tá aqui todos os músculos e aqui as veias que vão estar associadas a essa imagem e que eu vou utilizar, certo? Bem, agora eu vou começar a falar dos nervos. O primeiro nervo que eu vou falar é esse daqui, que ele é chamado de nervo torácico longo. Eu vou retirar ele, olha, observa, e aqui embaixo, certo? Vai aparecer ele, ó, nervo torácico longo. Ele advém do plexo braquial da região C5 e C7. É por isso que, olha, esse daqui é o plexo braquial, certo? E observe que é uma ramificação que está vindo para essa região. Pessoal, é só observar. Esse nervo, ele está inervando qual músculo? Bruno, está inervando esse músculo aqui, né? Qual é o nome desse músculo? Serrátil anterior. Certo? Então, o músculo torácico longo ele está responsável aqui pela sensibilidade e contração do músculo serrátil anterior. Próximo
nervo que eu vou falar para vocês é esse daqui. O nervo tóraco-dorsal, ele é de C6 a C7. C6 a C8, ou seja, ele também é uma ramificação do plexo braquial. A inervação do tóraco-dorsal, gente, ele vai estar associado com o latíssimo do dorso, certo? Então, latíssimo do dorso, ele vai ser inervado. Essa porção final dele, a final dele, que está indo próximo para o húmero, ele vai ser inervado pelo nervo tóraco-dorsal. E por último, esse nervo aqui, olha, é esse daqui. Se vocês perceberem, ele está advindo, olha, ele está aqui, olha, a saída dele, a perfuração dele no músculo. Ele está vindo lá da região torácica, certo? E o nome desse nervo ele é chamado de intercostobraquial, que ele é o T2, ou seja, ele sai lá do T2, certo? É uma ramificação do T2, atravessa a região torácica, certo? E aí chega na região braquial. Por isso que o nome dele é intercostobraquial. Então você tem esses 3 nervos que vocês estão verificando. Além disso, vocês estão vendo vários vasos que são relacionados. Por exemplo, você tem aqui, olha, o nervo torácico longo, certo? Você tem essa artéria, você tem esse nervo que é o tóraco dorsal, você também vai possuir essa artéria. Todas essas estruturas que vocês estão observando, elas precisam ser preservadas no momento da dissecação axilar, dissecação axilar não, da dissecação dos linfonodos axilares. Então já mostrei para vocês os nervos, principalmente porque são esses nervos que normalmente são mais afetados na hora da cirurgia. Bem, agora eu vou delimitar para vocês a área de dissecação dos linfonodos, certo? Vocês entenderam? Vou delimitar a área de dissecação dos linfonodos. Vamos lá. Lateralmente vai ser o latíssimo do dorso. Lateralmente, olha a seta que eu coloquei. Lateralmente, o latíssimo do dorso. Superiormente, a veia axilar. Então, lateralmente, latíssimo do dorso. Superiormente, a veia axilar. Inferomedial, porque vai seguindo, né? Vai ser a região do nervo torácico longo, certo? Ah, Bruno, mas aqui essa imagem não ficou tão bacana. Gente, é porque eu estou tentando fazer o possível, né? Eu coloquei uma reta, mas entendo que é mais ou menos essa região aqui um pouco curvada, mas no final vai ficar uma estrutura parecida como se fosse um triângulo, certo? Então, essa é a área total de dissecação linfonodal, de dissecação dos linfonodos axilares. Ok, agora vamos lá. Bruno, eu vou ter que dissecar todos os linfonodos? Não. Você pode dissecar uma parte, certo? Por exemplo, se você encontrou o linfonodo sentinela na região do nível 1, então olha só a área que você vai dissecar. Vai ser somente essa daqui, certo? Então, se você achou no nível 1, você vai dissecar essa área, certo? Que vai ser a área correspondente ao nível 1. Que área é essa daqui que eu estou delimitando? O peitoral menor, gente. Então, a borda lateral do peitoral menor. Ok? Se você achou no nível 2, você vai dissecar até aqui. Engloba. Não vai ser só essa região, não. Tu vai pegar toda essa galera aqui. Tá bom? Então, tu vai dissecar tanto o nível 1 como o nível 2. E se você achou lá nos linfonodos apicais, ou seja, lá no nível 3, aí vai ser a área completa. Aí não tem jeito, certo? Conseguiram entender como assim a anatomia está conseguindo se relacionar com a tua avaliação clínica? Se você entender isso, vai ser muito tranquilo. A questão, gente, sempre é essa, porque normalmente quando você tem um linfonodo metastático na região apical, na região do nível 3 ou na região de nível 2, pode acontecer metástase na região de nível 1, que são onde são localizados a maior parte dos linfonodos, certo? É uma questão que foi verificado clinicamente, tá bom? Então, essas daí são as regiões. Só que, como eu falei para vocês, às vezes pode acontecer falhas. Vocês viram que tem muitas estruturas nervosas nessa região. As duas principais consequências de dissecação axilar é quando você extirpa
o intercosto braquial. E quando você extirpa o intercosto braquial, a paciente ela vai ter anestesia de uma estreita faixa, né, de sensação na borda medial superior do braço. Então, se vocês observarem, olha, o T2 está vindo para essa região do braço. Se vocês observarem nessa região aqui, é onde o T2, onde o intercosto braquial inerva. Se eu extirpei o nervo, eu perdi a sensibilidade dessa região. Depois eu vou mostrar de novo a imagem do dermátomo, que pronto, aí vocês vão entender direitinho qual a região que a paciente vai perder a sensibilidade. Isso quando é extirpado o intercosto braquial. Um outro nervo que ele é comumente extirpado é o torácico longo. E quando acontece isso, a paciente perde a movimentação do serrátil anterior. E o serrátil anterior, ele está responsável pela, vamos dizer assim, o nome correto é protrusão da escápula, mas imaginem assim para ver se vocês entendam. Ele pressiona a escápula à caixa torácica, certo? Ele impede que a escápula voe, entre aspas, salte. Então, como ele impede que a escápula salte, eu vou ter escápula alada. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, que é a função do serrátil anterior também, é atuar na abdução do ombro. Então, não é só ele. Eu vou mostrar para vocês na próxima imagem. Mas como ele atua na abdução do ombro, a pessoa que foi extirpado o torácico longo, ele não consegue fazer a abdução em 180 graus, certo? Então, mostrando para vocês aí, ó, a escápula alada. Escápula alada porque a escápula ela salta como se fosse uma asa. Então, isso daqui é o procedimento, certo? Você pede para a paciente se apoiar numa parede e fazer uma força, como se fosse fazer uma leve flexão, certo? E aí, flexão, aquelas flexões que nós somos comumente, a gente realiza como exercício físico, gente. E enfim, e aí nesse sentido, vocês vão observar aqui, olha, a borda medial da escápula mais saltada. Então isso daqui é escápula alada. Isso daqui indica insuficiência do serrátil anterior. Outra questão é a abdução, só mostrando para vocês, a abdução é esse levantar lateral do braço, certo? Do membro superior, no caso, né? E aí é o seguinte, mais ou menos, gente, eu vou colocar aqui como uma média. É mais ou menos assim. Aproximadamente 30 graus de abdução, certo? Como se fosse por aqui, certo? Quem faz é um músculo supraescapular, supraespinhal. Os primeiros 30 graus é o supraespinhal. Depois, quando chega aqui 90 graus, um pouquinho mais, 100 graus aqui, o que vai gerar? Quem faz essa força é o músculo deltoide. É o principal agonista, é o músculo deltoide. No entanto, para passar desses 100 graus e ficar aqui, olha, 180 graus de abdução, eu preciso do serrátil anterior, porque ele vai girar a escápula. Se o serrátil anterior ele não gira a escápula, eu não consigo fazer a abdução completa, ou seja, levar o braço até 180 graus. Então, nesse sentido, as pacientes que sofrem linfadenectomia, nesse caso, elas podem extirpar o torácico longo e aí, a partir disso, tem insuficiência do serrátil anterior. E aqui, olha o T2, gente, ó, o intercosto braquial. O intercosto braquial ele sai do T2. Vocês estão observando aqui, olha, a faixa relacionada com o T2 que a paciente vai possuir anestesia. Não é nem parestesia, é anestesia, ou seja, não vai sentir nada. É mais ou menos nesse local que é indicado por esse dermátomo T2, tá bom? Então, essas são as principais consequências, tudo respondido por anatomia, gente. Respondido pela anatomia das condições aqui desse procedimento de linfadenectomia dos linfonodos axilares. Finalizando nossa aula, a gente só vai falar um pouquinho de mama em homens, né? Basicamente, são rudimentares, não funcionais. Em geral, a gordura presente em mamas masculinas não é diferente da tela subcutânea encontrada em outras partes do corpo. Na mama feminina é diferente, que eu tenho uma maior quantidade. O tecido glandular não é normalmente desenvolvido. No entanto, como todas as estruturas daquela mama masculina, elas
elas têm os próprios receptores, os receptores dos hormônios femininos, se por algum motivo aquele indivíduo ele começa a ingerir, por exemplo, estrógeno, né, como o pessoal fala, né, quando você toma café quente em um copo plástico, libera estrógeno, e aí ele bebe muito café em copo plástico, enfim, tem essas condições, ele pode possuir ginecomastia, porque aí a mama começa a desenvolver, porque você está ingerindo estrógeno, certo? E aí também, levando em consideração, o câncer de mama também pode acontecer em homens, certo? Só que é muito mais comum em mulheres. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não foi uma aula muito fácil para eu fazer, mas eu espero que ajude bastante para vocês aí, principalmente quando vocês chegarem na clínica. Foi um prazer e aí até a próxima oportunidade.